nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram-lhe a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixavam falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, hoje nós celebramos a memória de São Gregório Magno. Vamos falar alguma coisa a respeito aqui também desse grande Papa da Igreja que recebeu o nome de Magno. Todos aqueles que recebem o nome de Magno, que significa que é o grande, né? Grande. São Gregório Magno, um grande Papa. Um Papa que, de fato, ele fez a diferença do seu tempo. E nós colhemos ainda hoje, nós colhemos o fruto do pontificado de Gregório Magno. O Evangelho de hoje fala que Jesus, quando ele sai então da sinagoga, ele vai até a casa de Simão. Simão, que é Simão Pedro. Então ele vai à casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro, que estava com febre alta. E aqui é interessante que hoje, quando a gente tem uma febre, nós logo recorremos a um analgésico, né? Uma dipirona, um paracetamol, algo do tipo, ou até um outro remédio mesmo mais forte, né? Um analgésico e um antitérmico para poder abaixar a febre. É claro que a febre, ela é sempre, né, na maioria das vezes, pelo menos quase todas as vezes, ela é sinal de algum problema. Por isso o corpo reage com a temperatura. Mas aqui nós não podemos esquecer que naquela época, na época de Jesus, não tinha analgésico e antitérmico. Como que se curava a febre naquela época de Jesus? Com toalha molhada, né? Abaixando a temperatura do enfermo até que ele pudesse ficar curado aí da sua enfermidade. Nós não tínhamos os antibióticos, nós não tínhamos nem um terço do que nós temos hoje a nível de medicina. E isso é uma bênção de saber o quanto nós evoluímos hoje, né? Se tem tanta coisa ruim no mundo, nós precisamos falar também de coisas boas, né? O avanço da medicina que tanto bem faz às nossas vidas. Quantas vidas são salvas graças à medicina. E é por isso que o livro do Eclesiástico diz, com toda clareza: honra o médico e a medicina, porque ele foi dado por Deus. Então aqui já tem algo maravilhoso para nós que o Evangelho quer nos dizer hoje. Que essa história de dizer assim: eu não vou ao médico e eu não vou tomar remédio porque Jesus vai me curar, isso é uma baita de uma tentação a Deus. Por quê? Porque o meio ordinário que Deus nos dá para sermos curados é o médico e o remédio, né? Nós nunca podemos descuidar disso, né? De fazer aquilo que a medicina, porque a medicina e o médico, diz o livro do Eclesiástico, foi dado para o nosso benefício. Vem de Deus. E é bem verdade que quando você encontra um médico de Deus, essa medicina é muito mais eficaz ainda, né? Porque ali tem um homem temente a Deus que também está a serviço da ciência e da medicina, né? E por vezes, né, Deus ali está ali também agindo poderosamente. Não que não haja nos outros, né? Mas ali a graça de Deus está fluindo de uma maneira muito mais eficaz.
Então é isso. Mas o evangelho de hoje, ele nos diz algo a mais do que isso. Ele nos diz que também nós devemos rezar pela cura física, seja nossa, seja dos nossos entes queridos, seja daqueles que o Senhor nos envia. Então, nós não estamos proibidos de orar pela cura. O que não está ao nosso controle, o que o Senhor não nos deu ao nosso controle, é saber quem é que vai ser curado e quem é que não vai ser curado. E se 100% das vezes que a gente rezar, as pessoas vão ser curadas. Nem sempre vão ser curadas. Nem sempre vão ser curadas com a oração. Porque pode ser que através daquela doença, Deus queira manifestar a sua glória, Deus queira levar aquele enfermo à conversão, Deus queira converter a família com aquela doença, Deus queira realizar tantas maravilhas, tantos milagres através daquele sofrimento e até às vezes através daquela doença, daquele sofrimento, Deus queira ali fazer com que aquela pessoa ela vá já se purificando, porque a gente sabe que o sofrimento aqui nessa vida ele tem muito mais mérito do que lá no purgatório, porque lá já não há tempo mais de mérito, o tempo de merecer é agora, a igreja nos ensina isso. E aqui também lembro, enquanto digo, daquilo que Nossa Senhora, perguntada pela irmã Lúcia, ela vai dizer com toda clareza. A irmã Lúcia pergunta: fulano vai ser curado? Nossa Senhora diz: vai. Fulano vai ser curado? Nossa Senhora diz: não. Fulano vai ser curado? Não, sim. Uns vão ser, outros não vão ser. E ela não explica o porquê. Ela não explica o porquê. Então isso aqui já é um grande ensinamento para nós, que alguns vão ser curados, outros não vão ser curados. Agora, quem vai ser e quem não vai ser, esse mistério de Deus, nós não precisamos adentrar e nem se preocupar com isso. A nossa função é rezar sempre. Então significa que, resumindo bem o que esse evangelho nos coloca, é que diante de uma enfermidade, o cristão ele faz duas coisas. Ele vai ao médico e reza. Ele reza e vai ao médico. Essas duas coisas precisam andar juntas. Que pode ser que por vezes, né? E claro, o meio ordinário, a maioria das vezes, Deus quer nos curar através do médico e do remédio. Mas por vezes, Deus ele quer nos curar através de uma ação direta para manifestar a sua glória e para nos levar à conversão. Se tudo isso for para o bem da nossa alma, Deus irá conceder. Então Jesus aqui curou a sogra de Pedro, Jesus curou muitos doentes, colocava a mão sobre todos eles, manifestando o seu amor e curou a todos. Jesus aqui, ele cura a todos eles. Então isso significa dizer para nós, irmãos, que nós precisamos rezar sim pela cura. E aqui tem algo maravilhoso, por exemplo, principalmente sobre aqueles que a gente tem autoridade, marido e mulher, pai sobre os filhos, né? Quanto poder um pai e uma mãe têm de rezar por um filho? Que às vezes a gente deixa isso de lado, né? A gente delega essa função que é nossa de pais a outros. Rezem pelo meu filho, reze pela minha filha, mas você, pai e mãe, você já rezou pelos seus filhos? Você já rezou por eles? Você já rezou com eles e você já rezou por eles? Porque nós temos essa autoridade dada por Deus. Marido já rezou pela esposa, esposa já rezou pelo marido, porque nós temos essa autoridade dada por Deus. E é preciso exercitá-la. Eu me lembro aqui, enquanto digo, que não morava aqui ainda, hoje eu estou na cidade de Nova Friburgo, né, no interior do Rio de Janeiro. Eu morava numa outra cidade, a 120 quilômetros de distância de onde estou hoje, próximo à capital. E isso tem mais ou menos, eu tenho 23, isso tem mais ou menos uns 27 anos, mais ou menos, que aconteceu esse fato. Eu cheguei em casa, minha esposa estava triste, deitada na cama, disse que tinha ido ao ginecologista e tinha sido constatado que ela fez uma mamografia e estava com um nódulo no seio, né, de tantos milímetros. Nós temos, inclusive, ainda hoje, guardado
as mamografias, né? E claro, ela vem de um histórico de uma família com câncer, e aí você já imagina a cabeça, né, de uma mulher, né, que fica nisso. E até porque nós estávamos, né, no início da nossa conversão, né? Estávamos apenas aí há uns 4 anos caminhando assim mais de perto com o Senhor, né? E o que a palavra de Deus nos diz? Ela já tinha ido ao médico, já tinha feito o exame, tinha sido constatado esse nódulo. Então restava agora para nós, antes de voltar ao médico de novo para saber o que iria se fazer, restava para nós rezar. Meus irmãos, eu não estou falando isso para engrandecimento, mas é testemunho. Eu acho que testemunho a gente precisa contar. Eu rezei durante uma semana, impondo as mãos no seio da minha esposa. E no final daquela uma semana, senti uma paz muito grande no coração e disse para ela: volte ao médico. Porque aqui já tem um grande ensinamento. Quem nos libera do médico, quem nos libera do remédio, né, e quem nos dá o laudo de cura é o médico. Lembra de Jesus quando curou o cego? Vai te apresentar ao sacerdote. Porque era o sacerdote que fazia ele de novo voltar à vida pública. Porque até então ele estava impedido de ter uma vida social. O leproso, o cego, todos aqueles que viviam excluídos da sociedade, Jesus diz: volte lá ao sacerdote e ele vai te liberar. É ele que vai te liberar. E eu disse para ela: volte ao médico. Lá no toque já a doutora disse: não tem mais nada aqui. Mandou fazer uma outra mamografia e não tinha mais nódulo algum. Mandou fazer uma terceira mamografia numa outra clínica, porque a doutora tinha desconfiado da máquina, e também não tinha nódulo algum. Nós temos as 3 mamografias guardadas em casa, né? Isso já se passou 26, 27 anos, né? E minha esposa nunca mais teve nenhum nódulo no seio. Não que não pudesse voltar ou ter outra coisa, mas eu quero dizer aqui do testemunho do poder da oração conjugal. O quanto nós deixamos de lado esse poder dado por Deus, que nós podemos e devemos exercitá-los. Então hoje nós celebramos esse grande Papa da Igreja, São Gregório Magno, que viveu nos anos de 540 a 604. Ele que se tornou uma espécie de núncio apostólico, né? A função que nós temos de núncio hoje, ou seja, um secretário do Papa. Ele que faz uma reforma depois que o Papa Pelágio II morre. São Gregório, então, ele assume o governo da igreja como Papa, o grande Papa Gregório Magno, e ele faz uma série de reformas na igreja, uma série de reformas religiosas, né? Ele escreve a bela regra pastoral para os sacerdotes, ele introduz o canto gregoriano na igreja, por isso o canto gregoriano que vem de Gregório Magno, né? Ele faz essa grande reforma na igreja, ele converte então, né, os ângulos, né? Os famosos ângulos, que seriam os ingleses hoje, né? Por isso a Inglaterra deve muito a São Gregório Magno, que eles eram os povos bárbaros, os povos pagãos que viviam ali, e São Gregório então vai anunciar a palavra para eles e vai converter eles. Então nós estamos falando diante de um homem grandioso, que mudou a Itália, que mudou a Europa. Não por que dizer a Europa. São Gregório Magno então ele tem, né, essa grande função, o canto na igreja, a liturgia, a regra pastoral, essa grande eclesialidade. São Gregório traz isso de volta à igreja como ninguém. Então hoje, diante desse evangelho maravilhoso, diante desse grande Papa que nós celebramos hoje, peçamos ao Senhor que nos dê um coração dócil, como foi o coração de São Gregório Magno, as inspirações do Espírito Santo para o nosso tempo. Ele não ficou fechado em si, mas ele acreditou que Deus podia fazer mais. Diante das doenças, dos problemas, das dificuldades, nós nunca podemos desistir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós nos colocamos à disposição, Deus está aí para nos usar, né, e para agir em nós e através de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.